noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez nesse culto de estudo da palavra, de oração. Estamos juntos online, no mesmo espírito, para adorar o Senhor, conhecer mais da sua palavra, estudar mais sobre o Evangelho de João. E eu quero convidar você a se juntar conosco agora, mais uma vez lembrando que se você tiver com alguma outra coisa, TV ligada, som ligado, desliga agora. É tempo de estar com o Senhor em adoração, em oração e aprendendo a sua palavra. Não é porque você está em casa que você não está na presença de Deus, pelo contrário, mais um motivo para estarmos conectados completamente com Ele. Na verdade, nós temos vários motivos, né? É verdade. Para agradecer ao Senhor por todos os seus feitos na nossa vida. Então, por isso, nós estamos aqui mais uma quarta-feira para adorar aquele que merece toda adoração. Amém. Vamos orar? Fala, esposa. Pai, nós te damos graças por mais uma quarta-feira, por estarmos aqui como irmãos, como família do Senhor, para adorar ao Senhor, para aprender mais do Senhor. Por isso, nesse momento, cada irmão que está na sua casa, cada pessoa que está assistindo esse culto de adoração ao Senhor, que o Senhor prepare cada coração para receber a ministração da tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que fala, eu quero te obedecer. Eu acho que a maioria dos irmãos conhece. Eu quero convidar você a cantar ao Senhor, juntamente comigo, essa música. Que diz, nova criatura sou, seu sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Vamos dizer ao Senhor, eu quero te obedecer. Nova criatura sou, seu sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Mais uma vez. Nova criatura sou, teu sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer.
estamos terminando aí o capítulo 17 de João. Paramos no versículo 19, acabamos de ler o 19 semana passada. E estamos no final dessa oração sacerdotal de Jesus, né? Oração intercessória de Jesus, onde ele ora pelos seus discípulos, por ele mesmo, por nós. E vamos ler hoje a partir do versículo 20 até o versículo 26. Então abra aí sua Bíblia em João 17, do 20 ao 26. A palavra de Deus diz: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu porém te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ó Senhor, nós te pedimos pelo teu Espírito, pela tua palavra, que o Senhor fale com poder conosco essa noite, Senhor, nesse momento. Ó Senhor, que o Senhor traga vida a esse estudo e que o Senhor traga revelação do alto, revelação da tua palavra para a nossa vida, para o nosso alimento espiritual. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho interessante essa reta final da oração de Jesus pelos seus discípulos, porque aqui a gente vê que ele profeticamente orou por você, orou por mim. Você sabia disso? Você sabia que Jesus tinha orado por você, especificamente por você e por mim? O versículo diz: não oro somente por estes discípulos, que eram aqueles que estavam com ele ali, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. E nós somos aqueles que viemos a crer em Jesus através da mensagem dos apóstolos, né? Nós passamos a crer em Cristo, e Jesus profeticamente, entendendo que essa mensagem chegaria ao meu coração, ao seu coração, ao coração de muitos após aquele tempo, ele antecipadamente ora a Deus por nós, encomendando o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o trabalhar de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Não é fantástico isso? Você saber que você estava na lista de oração de Jesus, você estava no pedido de oração de Jesus ao Senhor, ao Pai, antes de ele ser crucificado. Ele já orou por você, antes mesmo de você nascer. Ele intercedia por sua vida, ele orava por você, aqueles que iriam crer. E o texto fala: eu oro para que todos sejam um, Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é uma coisa também, eu acho um versículo subestimado por nossa geração, pela igreja da nossa geração, porque o texto está falando que um dos motivos principais da oração de Jesus nessa passagem é pela unidade da igreja. Não só pela unidade nossa com Ele, mas pela unidade da igreja uns com os outros. E o texto fala que esse vai ser o elemento que vai desencadear a fé no mundo, fazendo o mundo crer que o Pai enviou Jesus. O texto fala que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a única forma que nós temos, a arma que nós temos para levar o mundo a crer que Jesus foi enviado pelo Pai, é estarmos nele e estarmos unidos uns com os outros. E unido, eu não estou falando de união, eu estou falando de unidade, unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade do Espírito, o mesmo coração, o mesmo Espírito, a mesma fé, uma mesma alma. E a igreja primitiva, lá registrada em Atos, mostra que os primeiros dias da igreja foram assim, e isso abalou o mundo de sua época. O texto fala que era um só o coração e a alma dos que creram. Então o texto logo depois fala: e muitos sinais e prodígios se manifestavam através das mãos dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Atos fala. Então essa unidade que havia no início da igreja gerava manifestação de sinais e prodígios e poder de Deus que abalava aquela comunidade, aquele mundo que eles moravam, que eles habitavam. Perceba o poder da unidade. Quando a igreja tinha um só coração, uma só alma, um só espírito, um só propósito, a Bíblia fala que era derramado sobre a igreja sinais e prodígios, e isso impactava aquela geração. Quando a igreja parou de ser um, parou de estar em unidade, de andar em unidade, de viver em unidade uns com os outros, de viver em unidade com Jesus, o poder foi se esvaindo, a glória foi se esvaindo, o poder do testemunho de Jesus que a igreja tem foi se esvaindo. Não é interessante isso? Porque o poder do testemunho está na unidade. Jesus deixa isso muito claro aqui. Eu neles, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Que eles também estejam em nós. A oração de Jesus ao Pai foi essa: que nós estivéssemos neles. Você está em Cristo? Você está no Pai? Você está inserido, enxertado, conectado, ligado, arraigado, enraizado nele? Essa é a grande diferença que nós podemos fazer nessa geração. Pessoas superficiais, com relacionamentos superficiais, com perspectiva de vida superficiais, elas não
não farão a diferença nessa geração, porque essa é uma geração superficial. Todos aqueles que não estão enxertados, ligados, conectados profundamente em suas raízes em Jesus e no Pai, não farão diferença nessa geração. Não farão o mundo crer que Jesus foi enviado pelo Pai. A Bíblia fala: eu neles e tu em mim, e eles em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia, precisamos estar neles, estar em Cristo, estar no Pai, estar conectados ao Espírito. E aí às vezes você pode perguntar: nossa, por que antigamente tantas coisas aconteciam, tanto mover, tantos sinais, tantas curas, tantos prodígios, tantos milagres? Você olha e fala: nossa, a sombra de Pedro passava e as pessoas se amontoavam para que ao menos a sombra dele alcançasse os enfermos e os enfermos fossem curados. Os lenços e os aventais que Paulo usava, imagina, para usar o lenço para suar o nariz às vezes. A Bíblia fala que esses lenços eram levados até pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos, e esses espíritos iam embora apenas com a presença do lenço de Paulo. Porque o lenço de Paulo era um lenço ungido? Não. A sombra de Pedro era uma sombra ungida? Não. É porque a vida deles era tão conectada com a glória de Deus, que é justamente essa glória que Jesus roga ao Pai que seja revelada a nós nesse texto. Eles eram tão cheios da glória de Deus, que aonde eles estavam, eles impregnavam o lugar que estavam com a glória. Eu particularmente sou muito fã de perfume. Quem me conhece sabe. Tanto que no jejum de 40 dias, uma das coisas que eu coloquei em jejum foi jejum de perfume. Eu não passei perfume por 40 dias, passei desodorante, tá? Mas perfume não passei, porque é uma coisa que eu tenho muito apego, então eu tirei em forma de jejum. Mas quando a gente passa um perfume de qualidade, um perfume marcante, e a pessoa chega ali, em qualquer ambiente, o perfume daquela pessoa é notado, na verdade. Às vezes você está num lugar, você está até de costas para quem está entrando, mas se a pessoa está muito perfumada, você sabe que entrou alguém naquele recinto. Você pode nem ter visto a pessoa, mas você sente o cheiro do perfume, não é verdade? Você fala: nossa, alguém entrou aqui e perfumou o ambiente, não é? Do mesmo jeito que quando alguém está muito fedorento, muito fedendo, muito mal cheiroso, está aí uma semana sem tomar banho, você não precisa nem olhar para a pessoa, nem ver que ela entrou no recinto. O mau cheiro entra primeiro, não é verdade? Você já sente: que cheiro é esse? Cheiro de coisa ruim, de lixo, né? Então, a glória de Deus é como um perfume impregnado em nós. Quando nós estamos cheios da glória de Deus, da presença de Deus, quando estamos nele, nós ficamos impregnados com sua glória. E a glória de Deus é a manifestação viva da presença de Deus em nossa vida e aonde passamos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. É como, vocês sabem que a mulher, quando é ciumenta, e ela está desconfiada do marido, está sendo infiel, a primeira coisa que ela percebe nas roupas do marido é o perfume diferente do que ele usa.
ela vai cheirar a camisa do marido e fala: de quem é esse perfume? De quem é o perfume dessa vagabunda, né? Então assim, a mulher, quando é ciumenta e o marido é infiel, e ele volta de uma relação infiel, normalmente ele volta com o perfume da mulher que ele estava, porque quando você está muito próximo de alguém, o perfume daquela pessoa fica impregnado em você. Se eu abraço minha esposa e eu estou cheio de perfume, minha esposa vai ficar com aquele cheiro. Às vezes eu pego meu cachorro, o Todd, abraço, cheiro, beijo ele. Quando eu solto ele, alguém pega ele e fala: que perfume é esse? É o meu perfume que passou para ele. Sabe? Quando estamos muito conectados com o Senhor, quando estamos muito ligados à glória de Deus, essa glória fica impregnada em nós. Aí você pergunta: por que que o lenço de Paulo curava os enfermos, expulsava os demônios? Por que que a sombra de Pedro curava os enfermos? Por que essas coisas aconteciam? Porque eles estavam tão conectados ao Pai, tão conectados a Jesus, tão conectados ao Espírito Santo. Eles eram tão um com o Pai, que eles ficaram impregnados da glória, da presença de Deus. O que eles usavam, o que eles vestiam, aonde eles passavam, ali também ficava impregnado da glória de Deus. Jesus também era assim, não é verdade? Se você olha lá na história da mulher com fluxo de sangue, o texto fala que ela foi até Jesus com um pensamento permanente na cabeça. Ela falava: se tão somente eu tocar na ponta das suas vestes, na orla do seu manto, eu serei curada. E o texto fala que ela atravessou a multidão e tocou na veste, lá na orla da veste de Jesus, perto dos pés de Jesus, na veste que Jesus usava. E o texto fala que assim que ela tocou na roupa de Jesus, ela nem tocou em Jesus, ela tocou na roupa de Jesus. Mas a roupa de Jesus estava impregnada da glória de Deus, porque Jesus estava impregnado de glória. O texto fala que imediatamente estancou a hemorragia dela. Sabe, irmãos, nós não temos noção do poder da nossa unidade com o Pai, da nossa unidade com o Espírito Santo, da nossa unidade com Jesus. O poder da igreja que se torna um com Deus. E um com os irmãos. E uns com os outros. Às vezes a sensação é que estamos disputando uns com os outros. Lamentavelmente. E nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. É verdade. E vamos para o mesmo céu. E nós precisamos até já treinar a convivência, porque nós vamos morar no céu. Então, se a gente não consegue viver bem com os nossos irmãos em Cristo, como a gente vai conseguir viver a eternidade com Jesus? Com aquele irmãozinho que você não suporta. Você vai ser aprovado para entrar na eternidade? A Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, e aborrece a seu irmão, e tem problema com seu irmão, a Bíblia fala, é mentiroso. E a palavra de Deus não permanece nessa pessoa. Como nós podemos ser um, como irmãos, como igreja, se não aprendemos a amar os nossos irmãos? E a gente tem uma visão errada de amor, essa visão ocidentalizada de amor, hollywoodiana de amor,
de que amor é aquele negócio que move o coração e que você vai correndo em câmera lenta em direção à pessoa e ela em sua direção. Isso é coisa de filme. Amor não é isso. Amor não é apenas um sentimento. Amor é uma escolha, é uma decisão, é um posicionamento. Amor é uma atitude consciente. É algo que você faz escolhendo fazer, se doando, se entregando para aquela pessoa, doando seu tempo, doando sua atenção, doando seu melhor para aquela pessoa, doando seus bens, doando sua oração, seu tempo com Deus por aquela vida. Isso é amor. Se você não sabe, não consegue amar seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus. A Bíblia está falando aqui: eu lhes tenho dado a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Você entendeu qual é o motivo da glória? Tem muita gente que tem buscado a glória de Deus, mas a glória, ela não tem, o objetivo da glória não é apenas que você conheça a glória, que você seja cheio da glória. A glória tem um propósito, como tudo no reino de Deus tem um propósito. Nada é sem propósito, nada é para um desfrute individual, egoísta daquilo que Deus tem para você. A salvação não pode ser algo para um desfrute egoísta. Os dons do Espírito Santo não podem ser usados para um desfrute egoísta. A unidade da igreja, aqui fala: eu lhes tenho dado a glória que me tens dado. Então Jesus fala que tem dado a nós, a sua igreja, a glória que o Pai deu a ele, para um motivo. E o versículo continua dizendo: para que sejam um, como nós somos um. Então o motivo pelo qual Jesus nos dá da sua glória é para que sejamos um. Não tem outra razão, não tem outro motivo. O motivo para experimentar a glória é para sermos um uns com os outros. Então, pode ser que você esteja anos e anos orando, pedindo experiências com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a manifestação real, viva, palpável da glória. E você tem se sentido frustrado, porque talvez você não tenha ainda sentido, experimentado a glória. E eu te digo por quê? Porque se você não está disposto a ser um com seu irmão, não há motivo para Jesus derramar a glória dele sobre você. Porque a glória é a liga, é o super bonder espiritual que vai unir você ao seu irmão, que vai colar a sua vida na vida dele, que vai unir o corpo de Cristo, que é a igreja. A glória serve para dar liga aos irmãos, para que sejam um. Se você quer a glória, mas não tem disposição de coração para ser um com seu irmão, com seus irmãos, você não receberá a glória, porque você vai ter a glória para cumprir esse propósito. Se não é para cumprir esse propósito, você não recebe glória nenhuma. Você queria falar alguma coisa, Diego? Então, o texto continua dizendo: eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Tem uma versão que fala: para que sejam perfeitos em unidade. Tem outra versão que fala: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Preste atenção.
de nada valerá a nossa pregação, de nada valerá o nosso evangelismo, de nada valerá os nossos esforços para que o mundo creia em Jesus. Precisamos manifestar a unidade do Espírito como família de Deus, como igreja do Senhor, como resgatados do Senhor. Ele fala: eu neles e tu em mim, para que o mundo creia. Primeiro ele fala que eles sejam uns com os outros. Depois ele fala, não somente isso, mas que eu seja um neles, como tu és um em mim, como se fosse um encaixe perfeito do Pai com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja, para que o mundo creia. Fale. Não teremos autoridade também, né, espiritual, se não viver, se na verdade vivemos em constantes batalhas dentro das igrejas. Então isso também tira a nossa autoridade, se não vivemos em unidade. Verdade. E o texto continua dizendo: Pai, eu desejo, versículo 24, que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Esse é um versículo interessante, irmãos, porque isso nos faz entender aquele texto lá que diz que o Senhor nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Jesus fala: eu desejo que os que me deste estejam comigo onde estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste. Sabe, o desejo de Jesus, a oração de Jesus ao Pai, a intercessão que ele fez ali, foi pedindo para que nós estivéssemos aonde ele está. Não foi para que ele estivesse aonde nós estamos, porque isso já acontece. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nessa oração, ele não pede para estar aonde nós estamos, ele pede para que nós estejamos aonde ele está. Aonde Jesus está, meus irmãos? Aonde Jesus está agora? Ele está na glória, ele está sentado à direita de Deus. E o texto fala que ele pede para que nós possamos estar com ele, aonde ele estiver. Sabe, quando você ora, quando você busca ao Senhor, quando você se entrega, quando você se conecta a Jesus em espírito, você é transportado para a presença de Jesus. Você está onde ele está. Você vai para onde ele está. Você é transportado no mundo espiritual para a presença, para o Santo dos Santos, para o lugar do trono de Deus. A oração de Jesus ao Pai foi: eu te peço que aonde eu estiver, eles estejam. Jesus está nesse momento à direita de Deus, à direita do Pai. Está sentado em seu trono. E a Bíblia fala que nós estamos, o pedido de Jesus é que nós estejamos aonde ele está. Então, quando você se une em oração, em intercessão, quando você se une ao Pai, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, em oração, junto com o corpo de Cristo, a Bíblia fala que no mundo espiritual, você está aonde ele está. Você deixa de estar aonde seus olhos físicos estão te mostrando, para ser transportado para a presença
da glória do Senhor. Eu acho interessante que Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, Deus usou ele para colocar as 95 teses ali no século XVI e criar esse movimento que resultou na igreja evangélica que nós como a conhecemos hoje. Martinho Lutero, antes de promover esse movimento da reforma, ele era monge agostiniano, e ele era professor universitário de teologia. Mas quando ele terminou o seminário e ele foi celebrar a primeira missa dele como sacerdote, e era ali um orgulho talvez para a família, para os colegas de turma dele, para os pais que estavam presentes, a biografia dele mostra que ele começou ali a fazer aquele ritual todo de início daquela missa. E quando ele pega o incensário e ele começa a fazer as primeiras orações, o texto que conta a biografia dele fala que ele começa a se tremer. Ele começa a tremer todo, e ele larga o incensário no chão e sai correndo. Humanamente falando, foi um vexame. A gente diria hoje que ele pagou o maior mico ali na frente de todo mundo que ele conhecia, na frente dos pais, da família, dos líderes espirituais dele. E depois, quando terminou aquele episódio, foram até ele e perguntaram: Lutero, o que foi que aconteceu? Por que você fez isso? Abandonou na metade e saiu correndo. E ele falou: quando ele estava ali na frente, eu me dei conta de que eu estava diante da glória de um Deus Santo. Eu estava ministrando diante de um Deus Santo, e eu sou um pecador. Como eu podia estar ministrando diante da santidade de Deus? Sabe? Então, essa noção da presença da glória, que o Senhor abriu a porta para que nós tivéssemos acesso através de Jesus. A igreja perdeu essa noção de que nós estamos diante da glória de Deus. Quando você fecha os seus olhos, ou quando você levanta seus olhos aos céus para orar, quando você dobra seus joelhos, você não está simplesmente naquele ambiente físico que você está orando. Jesus fala na oração intercessória, ele pede ao Pai para que aonde quer que ele estivesse, nós estivéssemos junto com ele. Então, quando você fala Senhor Jesus e se une ao Senhor em oração, você é transportado para a glória onde ele está. No mundo espiritual, você está diante da glória de Deus. E se você tem consciência e toma posse disso por fé, a sua postura em oração vai ser outra. A sua postura diante do Espírito Santo vai ser outra. Diante do Pai, do Senhor Jesus vai ser outra. E você vai começar a perceber a glória de Deus envolvendo você. Você vai começar a ter noção, consciência da presença da glória. Isso foi orado por Jesus para que você tivesse acesso, para que eu tivesse acesso. Jesus pediu ao Pai para que você tivesse acesso à glória. Você tem tido acesso à glória de Deus? Você já experimentou o gosto da glória? A manifestação da glória de Deus? Porque está disponível para você. Esse acesso está disponível. Sabe? O texto continua dizendo: Pai justo, o mundo não tem te conhecido. Eu, porém, te conheci. Assim como estes entenderam
porque tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse versículo é muito revelador, porque o texto fala sobre a obra dinâmica da nossa relação com Jesus. Como é dinâmica a nossa relação com Jesus. Ela não é uma relação estática. A gente ainda tem uma visão equivocada muitas vezes da nossa relação com Deus. Eu aceitei a Jesus no dia tal, do mês tal, do ano tal. Entreguei minha vida a Ele. E Ele mudou minha vida. E tem gente que só tem isso para contar de testemunho. Porque deu um passo em direção a Jesus, entregou a vida a Ele, mas não permaneceu avançando no conhecimento da presença dEle, na revelação da glória dEle. Ele fala: eu lhes dei a conhecer o teu nome. Conhecer ao Senhor é a primeira coisa que nós vamos fazer, mas não é a única. Ele fala: e ainda continuarei a revelá-lo. Ou seja, ser salvo é o primeiro passo. Entregar a vida a Jesus é o primeiro passo de uma caminhada longa, de uma carreira longa. Quando você entrega a vida a Jesus, Jesus lhe dá a conhecer ao Pai. Mas quando você persiste em buscar ao Senhor, em adorar ao Senhor, em se render, em obedecer ao Senhor, Jesus fala que Ele continua a revelar ao Pai, a você e a mim. Há uma continuidade. A salvação não é estática, ela é dinâmica. Eu continuarei a revelar o teu nome. E como eu disse, tudo no reino tem um propósito, nada é sem propósito. Então, o continuar a revelar o Pai para nós no dia a dia da nossa vida cristã tem um objetivo também. E o objetivo está escrito aqui: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Quanto mais do Pai é revelado a nós, mais do amor que o Pai tem por Jesus jorra do seu coração também. O mesmo amor com que o Pai amou a Jesus, você vai começar a amar Jesus igualzinho. O texto fala: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Você quer amar Jesus com profundidade? Continue a buscar ao Senhor, porque cada vez mais o amor com que o Pai o amou, com que o Pai amou a Jesus, vai transbordar do seu coração por Jesus. E o texto continua dizendo: e eu neles esteja. Ou seja, quanto mais do Pai você conhece, mais do amor por Jesus você tem, e mais da própria presença de Jesus em você vai ter. Sabe, isso é fantástico, irmãos. Alguma coisa que queria falar? George fez um comentário aqui, dizendo assim: Jesus sempre buscou transmitir a unidade da Trindade, e essa oração é maravilhosa. Ela direciona o nosso coração à real atitude que o corpo de Cristo deve buscar: unidade. Que sejamos um, assim como Jesus é um com o Pai. Amém. Amém, George. É exatamente isso. Pois é, irmãos. Então, essa palavra que nós acabamos de ver, essa oração sacerdotal de Jesus, quando nós descobrimos que Ele já tinha orado por você, já tinha orado por mim, antes de eu nascer, antes de você nascer, Jesus orou por você. Ele fala: oro por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem dos apóstolos. Nós somos essas pessoas que viemos a crer em Jesus por causa da mensagem do Evangelho. Ele orou por você para que tudo isso
que ele pediu ao Pai recaísse sobre sua vida. Toda essa glória, essa unidade, essa comunhão, a manifestação da unidade do Senhor em você, o conhecer a Jesus, o amar a Jesus com a mesma profundidade que o Pai o amou. Isso é promessa, é oração intercessória de Jesus, para que nós experimentemos esse nível. E quão longe nós estamos disso, irmãos. Vou fazer uma pergunta óbvia. Você não se envergonha disso, não? Diante de uma oração dessas, estar vivendo tão longe do motivo da oração de Jesus, tão longe do pedido que ele fez ao Pai. Aí você fala, poxa, tem 2000 anos que Jesus ressuscitou e ele não voltou ainda para buscar a sua igreja. Será que ele pode voltar sem se cumprir o que ele pediu ao Pai sobre a sua igreja? E será que isso não depende de um posicionamento da igreja muito mais do que uma escolha do Senhor? A Bíblia fala, Pedro fala, que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como você pode apressar a vinda do Senhor? Começando a ser um com seu irmão, a ser um com o Pai, a ser um com o Espírito Santo, a amar seu irmão, a amar apaixonadamente Jesus, a obedecer ao Senhor, a viver em unidade. Isso antecipa, apressa, acelera o tempo de Deus para a vinda do Senhor, porque a oração de Jesus foi essa, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um, como eu sou um contigo, que eles sejam um em mim, eu neles e tu em mim, e eles uns com os outros, para que o mundo creia. Quer que o mundo creia? Quer que Jesus volte? Seja um com o Senhor, seja um com seu irmão, ame seu irmão. Amém? Amém. Eu não sei se tem alguma pergunta, algum comentário ainda. Não, né? Não. Eu acho que hoje nós estaremos terminando um pouco antes. Hoje não teremos sorteio, então vamos pensar na próxima quarta em alguma coisa, mas eu quero já convidar você, meu irmão, minha irmã, a domingo estar aqui conectado às 7 da noite no nosso culto de celebração ao Senhor. Estaremos juntos adorando ao nome do Senhor como igreja, conectados pela internet e principalmente pelo Espírito Santo na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de mandar um cheiro bem grande para as minhas idosas do Projeto Esperancidade. Elas estão assistindo a live, né? Então isso é muito legal. Um beijo para vocês. Então um beijo bem grande, um cheiro grande. Eu queria dizer para vocês que nós estamos orando por vocês, né? Vocês não saem do nosso coração. É verdade. E que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. Oramos sempre pelas idosas e os idosos do projeto social Esperancidade. Que Deus continue abençoando vocês, viu? E queremos também, antes de orar encerrando, deixar aqui o nosso abraço, nosso feliz aniversário, parabéns aí para Denise, que está aniversariando hoje, completando seus 28 anos, parabéns aí, Denise, e parabéns para a Ana Kessia, que está fazendo aniversário também, que Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua presença, que nós possamos experimentar a plenitude de tudo que Jesus orou a Ti, intercedendo por nós nessa oração intercessória. Que nós possamos experimentar a plenitude da unidade com o Teu Espírito, com os nossos irmãos, contigo, com o Senhor Jesus,
que sejamos perfeitos em unidade e que experimentemos a plenitude da Tua presença e da Tua glória em nós e através de nós, para que o mundo creia, Senhor, para que o mundo creia que Tu enviaste a Jesus. Queremos ser perfeitos em unidade e cheios da Tua glória, da Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Até domingo, se Deus quiser.